5,48. Café União tradicional 500 gramas 13,98. Filete frango Unhaves pacote quilo 13,78. Alcatra com maminha pedaço quilo 35,98. Amistel lata 473 ml 3,38. Beba com moderação. Super Bom faz parte da sua vida. Ofertas válidas até domingo. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 2 de dezembro de 2022, começa mais um Folha no Ar, ao vivo pela Folha FM, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você pode acompanhar esse programa daqui a pouco em podcast, e ainda hoje tem reprise na Plena TV. Em todos os canais você acompanha o programa de hoje na melhor hora do dia. Uma ótima sexta-feira para você, são 7h06 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição especial de hoje, que traz aí um painel esportivo da Copa do Mundo no Catar, e nós vamos já confirmar aqui os nossos convidados e vamos falar dos temas de hoje do programa. A previsão do tempo para Campos hoje, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, é de mais tempo nublado com probabilidade de chuva. O Instituto Nacional informa ainda que esse acumulado de chuva permanece aqui na região sudeste, o que causou aí uma tragédia aqui nas cidades principalmente de Conceição, de Carapebus, onde pessoas vieram a óbito por conta desse temporal, e ainda em Macaé, BR-101 alagada. Ontem foi um dia anteontem e ontem, madrugada, e ontem um dia muito triste e complicado. Hoje a máxima prevista para Campos é de 27, a mínima de 23. Agora faz 24 graus aqui no centro da cidade. Com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, hoje nós vamos conversar de Copa do Mundo. Vamos falar do futebol no Catar. Atenções voltadas hoje para os jogos de ontem também, que vamos comentar, e o Japão, hein? Minha nossa mãe, e a Alemanha, hein? Vamos falar sobre tudo isso, sobre as zebras favoritos, os jogos das oitavas também do Catar, e claro, evidente, vamos abrir falando, conforme a pauta, Brasil reserva contra os Camarões, Brasil reserva, o time reserva do Brasil contra Camarões, antes do mata-mata. Os nossos convidados são o Arnaldo Garcia, que é radialista, e a Viviane Siqueira, que é jornalista. Muito obrigado pela presença de vocês, desde já. Já traremos aí o bom dia e, naturalmente, os comentários e toda a participação de vocês. E antes da gente trazer as manchetes, quero confirmar também que vai ter uma participação aqui direto do Catar, ao vivo, do nosso querido Heraldo Leite, lá pelas 7h30 da manhã, É claro, é evidente que estamos falando de programa ao vivo, de conexões, essa coisa toda, mas tudo programado, tudo dando certo. Ele entra às 7h30 da manhã e fala ao vivo neste programa direto do Catar com a gente, o Heraldo Leite, que trabalha no Sistema Globo de Comunicação, na Rádio Globo e também na CBN. E, se não me falha aqui a memória, o Arnaldo depois pode confirmar, é o presidente da SERJ, da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado do Rio de Janeiro. Bom,
No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina. Vamos às manchetes de hoje do portal folha1.com.br. Chuva forte deixa 2 mortos e 5 feridos no interior do estado. Em Conceição de Macabu, uma idosa morreu após deslizamento de terra. Já em Carapebus, um homem foi a óbito ao ser atingido por um raio. Temporal deixa pessoas desalojadas em Serrinha, distrito de Campos, e a Defesa Civil registrou um acumulado de 341,3 milímetros de chuva em 24 horas. Eu ainda não tinha ouvido falar num volume tão grande em 24 horas aqui na região. Confesso que nunca ouvi falar. BR-101 segue com pontos de interdição devido às chuvas. Bloqueios continuam na altura de Macaé e Conceição de Macabu. O time reserva do Brasil contra Camarões nesta sexta. A seleção já está classificada para as oitavas de final. Corpo de Bombeiro Militar baleado em serviço é sepultado. O primeiro sargento foi baleado no sábado por um homem que invadiu a unidade da corporação. Aos familiares, aos amigos, né, os nossos pesares, né, e nossa força aqui, mandando aqui nossa energia positiva para vocês superarem esse momento de dor. Vladimir sanciona projetos que beneficiam servidores da saúde. Projetos referem-se à gratificação dos emergencistas e aos técnicos de enfermagem do ESF. Japão surpreende a Espanha e elimina a Alemanha da Copa. Vitória dos japoneses valeu a liderança do Grupo E. PIB varia de 0,4% no terceiro trimestre de 2022, diz o IBGE. MEC volta atrás e desbloqueia orçamento de instituições federais. Marrocos se classifica em primeiro e Croácia elimina a Bélgica. Tá aqui na Copa do Mundo que a gente vai comentar daqui a pouco, os jogos do Catar de ontem. Plataforma da Petrobras chega à Bacia de Campos. Clientes relatam instabilidade em serviços da operadora Vivo. Usuários relataram que começaram a perceber o problema por volta das 9h30 da manhã. De fato, foi complicado ontem. Silvia Paz é a nova diretora de Artes e Cultura da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima. Parabéns para a Fundação. Morre aos 81 anos. O radialista campista Sérgio Tinoco. Sérgio Tinoco passou por várias emissoras de Campos e cobriu a Copa do Mundo de 98 na França. Fica aqui o nosso registro também de muito pesar, sentimento profundo. O rádio de Campos perde um verdadeiro ícone do rádio esportivo, um narrador, eu diria assim, de altíssima qualidade, né, muito requintado, um camarada extremamente sério, competente. Tive a felicidade de acompanhar o trabalho do Sérgio em alguns momentos aqui ainda na Continental. Quando comecei, ele trabalhava na Rádio Cultura, na extinta Rádio Cultura também. Então deixou com certeza o seu legado e seguramente deixará muita saudade. Nossos sentimentos a todos os familiares, inclusive o Heraldo Leite também, que é, né, sobrinho dele, e estará conosco aqui hoje. Bom, a vida segue, né, ao Serjão aí, valeu, porque se a gente está aqui hoje, né, graças ao Sérgio também, que deu a sua contribuição. Deixa eu trazer o bom dia, e não vou seguir aqui a ordem alfabética, eu vou seguir aqui a vez das mulheres, sempre, claro e evidente, trazer o bom dia da Viviane Siqueira,
nesta bancada de hoje, que fala de Copa do Mundo, e sempre tem que ter uma mulher, e é desse jeito que a gente faz. Mulher ela tem que ficar no lugar aonde ela quiser estar. Viviane Siqueira, bom dia, seja bem-vinda. Quantos anos depois, né, de trabalhar com você aqui no grupo, cheguei a pegar uma partezinha que você estava saindo, mas tivemos o prazer de dividir também aqui alguns momentos ainda, e matamos a saudade, vamos matar a saudade hoje. Seja bem-vindo, é um prazer falar com você. Obrigada, Cláudio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Folha. Bom dia, Luísio, Arnaldo, Cláudio. É um prazer estar aqui e agradeço o convite. E matar um pouquinho da saudade, né? As pessoas com quem eu trabalhei, com quem aprendi muito, comecei na Folha. Na época, eu devo muito também ao Aloysio Cardoso Barbosa, que me chamou para o esporte quando surgiu uma vaga, não vou esquecer nunca, e acreditou em mim. Então eu devo muito a ele, ao Luizinho e a todo mundo que trabalhou comigo, que eu aprendi bastante. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso sempre, seja bem-vinda. Meu caro Arnaldo Garcia, também radialista, com certeza sentido aí pela morte do Sérgio, trabalhou junto com ele também, né? Seja bem-vindo, bom dia, Arnaldo. Bom dia, Cláudio. Tudo firme? Tudo tranquilo? Que bom. Então, o Grupo Folha da Manhã faz parte da minha vida, é minha casa, é um lugar que eu me sinto realmente muito à vontade, afinal de contas foram muitos anos de Rádio Continental, já são lá 11 anos de coluna da Folha da Manhã. Aproveito e agradeço muito ao nosso diretor de redação, ao Aloysio Abreu Barbosa, por isso. É um prazer, sem dúvida alguma, estar na Folha da Manhã, estar no Grupo Folha da Manhã, esse grupo tão importante para o desenvolvimento, para o nosso jornalismo regional. E a gente, claro, feliz por isso, muito feliz por isso. E com relação ao Sérgio Tinoco, foi o locutor com quem eu trabalhei pela primeira vez, isso foi lá em 1980, e um grande respeito, um carinho extremo pelo Sérgio Tinoco, pelo grande cidadão, pelo grande profissional. E, sem dúvida alguma, uma grande perda, mas a gente sabe muito bem que a vida é um ciclo, né? Felicidade dele, que viveu 81 anos dando o seu recado com dignidade, com cidadania, sendo um grande chefe de família, sendo um grande cidadão. Acho que é isso, o legado, o que a gente vê do Sérgio Tinoco, que ele deixa para todos nós esse exemplo de vida. Parabéns a ele pelos 81 anos. E é assim, a vida é um ciclo, ninguém vai ficar aqui como semente, e a gente lamenta profundamente a perda, mas a gente precisa entender e solidarizar-se aos amigos e também aos seus familiares. É sim. Perfeito. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, seja bem-vindo a essa bancada, sempre importante a sua presença, né, nesta sexta-feira. Hoje, depois de mais uma rodada ontem, com muitas emoções, vamos aos destaques aqui da Copa do Mundo. O Brasil com o time reserva contra Camarões, antes desse mata-mata. Vamos falar sobre tudo isso. Bem-vindo, Aloysio, bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Viviane. Bom dia, Arnaldo. Obrigado pela presença. Não conhecia o colega de vocês, radialista falecido, mas me solidarizo com vocês aí pela perda. Fazem no rádio também, como radialista, não por história como vocês, mas por função também, lamento a perda. Mas como disse Arnaldo Garcia, é o ciclo, né? A vida infelizmente é essa. Gente, vamos começar pelo começo, em relação ao jogo de mais tarde. Eu e Nogueira viemos adiantando aqui a escalação do time reserva há 2 dias, né? E a novidade que a gente teve ontem, a única novidade na escalação que eu tenho anunciado aqui com o Nogueira, desse time reserva, se deu ontem, que foi a Bruno Guimarães vai começar no banco e Fred vai começar jogando. O que talvez seja motivado pelo cartão amarelo de Fred. Talvez seja esse motivo. Mas o time que entra jogando com Camarões às 16 horas no Zain Stadium, para o ouvinte também, que até agora, de repente, não ouviu o que eu e o Nogueira fizemos aqui nos flashes, Ederson no gol,
Daniel Alves na lateral direita, a zaga com Militão e Bremer, lateral esquerda com Alex Telles. Meio de campo, Fabinho, Fred e Rodrigo. Rodrigo meia para ataque, na posição que é de Neymar, flutuando ali entre a ligação com o ataque. E no ataque, Gabriel Martinelli, Antony e Gabriel Jesus. Como é que vocês veem essa escalação? Começa na ordem alfabética com o Arnaldo. Olha, é uma escalação interessante a partir do ponto de vista que nós temos uma seleção, quer dizer, é um selecionado, não é um time que foi pensado daqui e dali. Houve um tempo de preparação, e preparação de Copa do Mundo data, né, vem lá de trás mesmo. Acho que o Tite tem muita segurança, né, muita confiança em escalar esse grupo. Eu penso que, tal qual foi no tempo do Felipão, o Tite vai exatamente fazer aquilo que o Felipão não teve tanta felicidade de fazer. O Felipão foi colocando, pingando jogadores na equipe do nosso campeonato mundial conquistado quando ele técnico. Então é assim, todo mundo participa do grupo, todo mundo é de confiança. Isso, inclusive, faz com que o elenco fique bastante motivado, cada um vai ter na sua história. Eu não estive na Copa do Mundo, eu joguei uma Copa do Mundo. Acho que isso é de uma importância extraordinária para o psicológico do jogador, para o histórico do jogador, para a motivação do jogador, sem dúvida alguma. Acho que é um acerto, inclusive, do treinador colocar um chamado time alternativo contra uma seleção perigosa, que é a seleção de Camarões. Não vamos também dizer que Camarões seja um camarão morto, né? O galinha morta é um camarão morto, mas, assim, a gente tem toda uma condição de apresentar um grande futebol. Repito, é um selecionado, ninguém está ali porque por acaso. Alguém questionou lá o Daniel Alves, como já questionaram também o próprio Thiago Silva, que é titular do time com 38 anos, mas não é isso, é a confiança do treinador, é o convívio do treinador. Futebol hoje não é só a desenvoltura da parte tática, da parte técnica, é também uma questão de relação interpessoal. Eu estou aqui porque estou escalado aqui e vou jogar por você que me escalou, vou jogar por uma nação inteira. Existe hoje essa conscientização do jogador brasileiro. Antigamente a gente via, e sabe muito bem disso, uma briga, uma discussão por premiação, era uma instabilidade tremenda às vésperas de Copa do Mundo. Hoje não, hoje ninguém nem fala em premiação. Isso já vem ali no cardápio, já está prontinho, todo mundo satisfeito. E quando o camarada chega lá, ele sabe da responsabilidade que ele tem. Se as pessoas criticam o Tite por isso ou por aquilo, olha, se perdermos, quem vai ser crucificado é ele. Não vai ser nenhum dos milhões de técnicos brasileiros que nós temos, que nós somos. É o Tite que vai ser criticado, é ele que tem a confiança, ele que ganha bem para fazer um trabalho que não é de agora, ele que ganha bem para escalar os melhores, ele que ganha bem para ter a visão do planejamento dentro desse desenvolvimento, desse planejamento. Acho que é por aí, eu acho que não tem nenhum senão, acho que é muito legal de colocar um time alternativo, sim, acho que o time vai render. Acho que o Daniel Alves vai fazer uma boa partida, entra aí com a responsabilidade de capitão do time, que o João Fora lá atrás é um profissional importante para esse elenco nesse momento de Copa do Mundo. A gente, repito, já falei isso aqui, vou uma pergunta que eu coloquei lá atrás, a gente não tem a melhor safra, mas caminhos, os contornos que a competição está tomando, a gente a cada jogo, a cada dia, melhor dizendo, torna-se um favorito, sem dúvida alguma. Eu concordo plenamente. Eu acho que essa Copa tem uma particularidade, né, que o tempo de preparação dos jogadores foi menor em relação às outras, né, que antigamente, nas outras, os jogadores tiveram 3 semanas, essa daí eles só tiveram 1 semana. Então, assim, Tite, acima de tudo, está sendo prudente. O Brasil tem uma seleção qualificada a ponto de colocar a seleção reserva para jogar, né? Ele também tem que testar, como o Arnaldo falou, dar a minutagem, porque vai precisar deles lá na frente, ele tem que fazer certas observações. Neymar, eu não sei se ele vai jogar as oitavas, eu sinceramente acredito que não. Pode até ficar no banco, mas eu acho que só numa emergência que ele vai entrar. Então, assim, tem que colocar Rodrigo, porque eu acho que ele entrou bem,
e tem que dar mais rodagem. Vai ser o primeiro jogo dele como titular. Daniel Alves não joga desde o dia 30 de setembro, também é uma coisa que tem que observar. É um jogo que vai exigir, porque tem a questão de Camarões precisar vencer e torcer para o empate no outro grupo, né? No outro jogo. E Camarões é aquela escola africana, né? É um time forte fisicamente, de velocidade. Então, assim, vai colocar Daniel Alves à prova. Ele vai ter a cobertura dos volantes ali, mas vai ter o Bremer jogando, estreando também em Copa do Mundo, Fabinho. Então, assim, é importante dar minutagem para esses jogadores, e eu vou ficar de olho muito no Daniel Alves, eu confesso, porque, né, seus 39 anos, um jogo vai ser um teste de fogo para ele. E a gente viu aí o time reserva, fiquei pensando ontem, assim, na França, né, jogou com o time reserva, tomou aquele susto, né, perdeu, fiquei comparando, não tentando comparar, mas eu fiquei ponderando, né, a França e Brasil. Mas o Brasil tem uma seleção reserva um nível acima da França, né? Assim, acho que o Brasil está à frente e, assim, se acontecer um imprevisto, aí ele entra com os titulares, né? Dá aquela mexida, mas eu acredito que vai dar tudo certo. Sou otimista, apesar das zebras aí que a gente está vendo na Copa, mas o Brasil vai ganhar, Luiz. Eu ia perguntar isso em relação à França. A França, eu acho que Brasil e França têm elencos similares em qualidade, eu não vejo vantagem nenhum nem outro, particularmente, eu falo em termos individuais, né? Em valores individuais. Mas a França fez isso na quarta-feira, foi surpreendida, pegou a Tunísia, que com Camarões jogava para se manter viva na Copa. Há que destacar que a Tunísia não dependia de outros resultados. Camarões não. Camarões depende de si próprio. Se Camarões vencer o Brasil, né, a não ser que a Suíça vença a Sérvia, Camarões já sobrevive na Copa, né? E você não acha que essa perspectiva pode fazer diferença? E lembrando que Vivi falou, o Brasil vai estar com uns titulares no banco que pode tentar mudar o jogo, se o jogo ficar adverso. A França tentou fazer isso e não conseguiu. Colocou em campo Mbappé e Griezmann, né? Mas não virou. Não empatou. Gente, eu vou pedir licença a vocês. O Heraldo acabou de entrar aí lá do Catar. Bom dia, Heraldo. Está nos ouvindo? Estou ouvindo, sim. Bom dia, Aloysio. Bom dia, Cláudio, Arnaldo. Bom dia, querido. Quem mais que está aí? Viviane Siqueira. Bom dia para todos vocês. Prazer estar com os amigos da Folha. Bom dia. Heraldo, o que você traz de impressão? A gente estava falando aqui de impressão dessa partida de mais tarde, daqui a pouco com Camarões, questão do time reserva. Você acha que pode, como a França sofreu com a Tunísia na quarta-feira, pode implicar algumas dificuldades, até por falta de entrosamento? Eu sou terminantemente contra essa história de time reserva, seja em clube, Flamengo, por exemplo, que passou o campeonato passado aí jogando com time reserva. Eu sou terminantemente contra isso. Eu fiz um comentário ontem na Rádio Globo CBN, eu não sei se eu estou sozinho nessa história, mas eu sou do tempo em que torcedor gostava de ver o time titular e não o time reserva. Quem é que compra ingresso para ir ver o time reserva jogar? Ninguém. Você vai ver os craques do seu time jogarem. Então, Copa do Mundo não é para amadores, Copa do Mundo não é brincadeira, não é para fazer treino nem experiência. O Brasil já está classificado, mas o Brasil pode perder o primeiro lugar, se vocês não sabem, vocês, Tite e Companhia Limitada. Se o Brasil perder por uma certa diferença de gols para Camarões, ele perde o primeiro lugar e pode encarar Portugal nas oitavas de final. É melhor jogar contra Portugal ou jogar contra Gana, que é o provável adversário. Eu acho que Gana não perde o jogo para o Uruguai, apenas um palpite. E com isso, a gente dificulta o nosso caminho. O Tite, para vocês terem uma ideia, convocou ao longo desses 6 anos de trajetória, vamos tirar os 2 anos diante da Copa da Rússia, do ciclo da Copa da Rússia para cá, né, a gente chama de um ciclo de Copa do Mundo, que são os 4 anos de intervalo.
Nesses 4 anos, ele convocou 87 jogadores. Nessas convocações, 26 não jogaram. 26 jogadores que ele convocou, ele não colocou em campo. Foram para lá, treinaram, ele conheceu os hábitos do jogador e não entraram em campo. A gente ficava reclamando, convocou, levou lá para a Europa para fazer um teste e não botou o jogador para jogar. E ele não colocava. 26 não jogaram. Tem que jogar na Copa do Mundo? Tem que botar as reservas, que é para ganhar o grupo, aquela coisa de gestão de grupos e tal, que é tão comum entre os treinadores hoje em dia. Tudo bem que ele deva fazer gestão de grupos, mas calma lá. Isso é Copa do Mundo, não é para fazer experiência, são só 7 jogos. É um mês só de competição. Então eu acho que ele erra ao colocar o time em reserva. Podia botar 1 ou 2. Já tem alguns desfalques certos que ele tinha que trocar. Os 2 laterais estão machucados e o Neymar está machucado. Já são 3 jogadores. Se ele quisesse testar mais um, o Pedro, por exemplo, de centroavante, vai lá. Mas não, ele bota o time em reserva inteiro. Pode dar certo? Pode dar. Mas veja o que aconteceu com a França. Perdeu para a Tunísia. Veja o que aconteceu com a Espanha. Perdeu o primeiro lugar por botar meio time reserva no jogo contra o Japão. Perdeu o jogo e perdeu o primeiro lugar. Ficou com um caminho mais complicado. Heraldo Leite, bom dia. Cláudio Nogueira, prazer falar contigo. A gente te acompanha, tanto que te acompanho que vou repetir a pergunta que você fez ao Tite numa dessas coletivas, não sei se foi agora, ontem ou anteontem. Porém, antes vou só destacar aqui e dar os parabéns a você por ter recebido o prêmio lá da FIFA, merecidíssimo prêmio. Você tem 11 Copas do Mundo aí de crédito, de cobertura. Parabéns pelo presente que você tem certeza compartilha com todos nós radialistas, principalmente aqui da sua terra. A minha pergunta é a mesma que você fez para o Tite. E o Neymar joga as oitavas? Você teve com o Neymar, encontrou com alguém da equipe que está cuidando do Neymar? Como é que está a verdadeira situação do Neymar? Olha, Cláudio, muito obrigado aí pelas palavras. É uma alegria compartilhar desse momento, né, de cobrir a 11ª Copa do Mundo, porque comecei aí, sentadinho nesse microfone da Rádio Continental, da emissora Continental de Campos. Tenho muito orgulho disso e sempre gosto de contar essas histórias. Sobre o Neymar, está sendo guardado a 7 chaves. Nem eu, nem ninguém conseguiu falar com ele. Neymar, desde que saiu com aquele tornozelo inchado do campo que a gente viu, só se manifestou, só deu notícia através das declarações do médico e das fotos que ele próprio colocou nas redes sociais dele. Ninguém teve contato com ele, ninguém entrevistou, ninguém conseguiu falar com ter uma informação mais privilegiada. O que a gente está pensando e está imaginando e pela vivência, e aí vai a experiência de quem cobre Copa do Mundo desde 1982. Eu acho que, em se tratando de Copa do Mundo e de um jogador como o Neymar, ele vai jogar em algum momento. Ele vai para o sacrifício em algum momento. Porque existe a famosa, e isso não muda, a medicina evolui, a tecnologia ajuda e tal, tem muitos outros processos hoje de recuperação bem modernos, mas, em última análise, o organismo é o mesmo. As pessoas têm o mesmo tipo de reação. Uns reagem melhor, outros reagem pior. Mas a torção de tornozelo, ela pode ser curada e recuperada em uma semana, sim. Em 10 dias, sim. Eu acho que ele tem tempo para isso. Não sei se nas oitavas de final. Aí vai depender muito da própria condição dele, né? Dele suportar a dor, porque tem a botinha de esparadrapo que se faz, que protege o tornozelo, e ele vai jogar em algum momento, acredito. Quando as oitavas de final, o Brasil joga segunda-feira. Hoje é sexta, né? Nós temos só sábado, domingo e segunda-feira é o jogo. O Brasil vai enfrentar aí Gana ou Uruguai, imagino. E acho que talvez, não sei se ele vai para o sacrifício nesse jogo, mas no jogo das quartas, o Brasil passando pelas oitavas, como acredito que vai passar, eu acho que ele vai para o jogo, ele vai jogar. A perspectiva parece essa mesmo. Talvez ficar no banco nas oitavas, Neymar, né? E talvez entrar na quarta. Nas oitavas, só se estiver no banco e
se for liberado para estar no banco e a gente estiver passando aperto contra Gana no Uruguai, né? Como foi com o Lukaku na Bélgica, né? O Lukaku foi mais ou menos a mesma coisa. Agora, Heraldo, você com tanta experiência em Copas do Mundo, desde o T2 cobrindo profissionalmente, essa Copa tem sido aqui acreditada como a Copa das Zebras, né? Ontem tivemos uma rodada inimaginável. Quem dissesse que projetou o que aconteceu ontem com a Alemanha e Espanha, eu acho que é mentiroso, né? É uma coisa inimaginável. Como é que você está vendo isso? Quando eu cheguei aqui, as primeiras zebras começaram a acontecer, eu lancei aqui a zebra do deserto. Tem uma zebra passeando aqui pelo deserto, está solta, cuidado com ela que ela é perigosa. Aí já derrubou. A França, poderosa França, botou time reserva, amigo. Está sujeito ao tropeço. Perdeu o jogo para a Tunísia. A Argentina, logo na primeira rodada, perdeu para a Arábia Saudita. Aí agora a Espanha colocou meio time reserva, perdeu para o Japão. Então, cuidado com a zebra do deserto, que ela está solta por aí. É a Copa realmente de resultados surpreendentes. Ontem houve um momento, eu marquei aqui, eu estava vendo os dois jogos, 25 do segundo tempo, naquele momento, estavam se classificando as seleções, saindo as seleções da Espanha e da Alemanha, e se classificando as seleções do Japão e da Costa Rica. 25 do segundo tempo, estava 2-1 para Costa Rica contra a Espanha, 2-1 para o Japão sobre a Espanha. A Costa Rica, ela tomou de 7 da Espanha. Olha que maluquice que está a Copa. Ela estreou levando de 7. E a gente chegou a comentar, caramba, dizem que não tem mais bobo no futebol, pois aí está um bobo, né? A Costa Rica perder de 7 da Espanha, que não é longe de uma potência. E muita gente precipitadamente achando, tá vendo, a Espanha renovou, botou muitos garotos, é esse o caminho, o Brasil devia fazer o mesmo. Pronto, no jogo seguinte já tropeçou e ontem perdeu o jogo para o Japão. Enfim, o futebol é assim, né? O futebol é feito de muito, hoje em dia mais do que nunca, de muita competitividade, de muita força física. Claro, o talento não é talento. A gente quer o Vinícius Júnior e o Rafinha e o Rodrigo partindo para cima dos adversários com o drible. Eu estava assistindo o jogo ontem, a primeira metade do jogo da Espanha, da Bélgica com a Croácia, ao lado do Júnior, Leovigildo Júnior, o craque Júnior, que hoje é comentarista da Globo. E a gente comentando assim, ele falando, Heraldo, você repara, não tem drible. É pegar e tocar, toca e passa, toca e passa. Eu disse, inclusive, tirando o De Bruyne e o Modric, que são talentosos, ninguém mais arrisca nada. O futebol ficou meio futebol de videogame, né? Aquela coisa do bonequinho que sai correndo assim, se troca e vira de lugar e muda de direção. E o talento mesmo está ficando um pouquinho relegado a segundo plano. Aí a Espanha apostou nisso, mas são jovens demais. O garoto Gavi tem 18 anos. Quem faz sucesso estrondoso numa Copa do Mundo com 18 anos? Isso é coisa lá do tempo do Pelé, do Maradona. Hoje em dia é bem mais difícil por causa desses esquemas. O Neymar sofreu a contusão porque ele sofreu 9 faltas em um tempo e meio de jogo. A seleção da Sérvia fez 12 faltas, 9 no Neymar, não deixava ele jogar. Então, hoje o futebol está muito assim na questão física e do não deixar o adversário jogar. E aí, quem sabe, mais sofre mais. Para fechar, Heraldo, e você tem sua agenda extensa aí, né? Então a gente sabe, entende, compreende e agradece a vocês. O jogo do Brasil, né? Hã? Ainda mais hoje que é o jogo do Brasil, né? Daqui a pouco. Ainda mais hoje. Mas só para fechar, você arriscaria uma final entre Brasil e quem? Ou não Brasil? Ou quem que seria essa final aí? Pelo menos a final, não vou nem te pedir campeã, não. É uma opinião. Brasil e França? Brasil e França. Eu não sei agora mas acho que a França não mudou de lugar, e nem acho que o Brasil vai mudar de lugar. Eu digo na classificação, porque a classificação em primeiro e segundo muda o confronto na frente, né?
mas eu acho que o Brasil deve ser primeiro. A França, apesar da derrota ontem, foi primeiro do grupo, e a gente vai ter essas duas seleções. Mas eu acho que a Argentina vai crescer de produção ainda, e acho que a Espanha pode ser uma surpresa numa semifinal e tal. Mas eu estou apostando numa final entre Brasil e França, e a gente precisando fazer uma grande revanche. Já caiu a Bélgica, nossa algoz da última Copa, já caiu a Alemanha, nossa algoz do 7-1 da Copa anterior. Só falta pegar a França, que foi a campeã da Copa anterior. Então vamos embora, derrubar essa França aí. Amigo, quero só também aqui, em nome da bancada, não só te agradecer, mas estender aí as nossas consternações, nossos sentimentos pela perda do Sérgio. A gente é outro talento também, você sabe muito bem, sua família é talentosíssima. Ele passou por aqui também na extinta Continental, hoje Folha FM, mas que tem a alma da Continental, não tenha dúvida disso, e externamos aqui os nossos sentimentos a você e todos os seus familiares pela perda, que aliás perdemos todos nós. Muito obrigado, Cláudio. Foi realmente, a gente está vivendo aqui um misto de emoções, né? Num dia recebi aquela premiação tão bacana, muito comemorada, fiquei muito feliz com a repercussão aí na Folha, na imprensa da minha terra natal. Eu faço sempre questão de dizer, quando recebi o prêmio Folha das mãos da Diva uma vez, eu disse, feliz é aquele que consegue reconhecer as suas raízes e dar valor a elas. E eu penso assim, continuo pensando assim, valorizo muito as minhas raízes. Depois da Copa eu vou passar meu período sabático lá em Atafona, não tem nenhuma dúvida quanto a isso. E tio Sérgio era essa figura humana extraordinária, né? Além de ter sido meu grande incentivador na carreira. Postei até uma foto com ele hoje, e dizendo que ele foi, num dado momento crucial da minha vida, quem me colocou na linha, no trilho, e disse, larga esse negócio de banco. Eu tinha passado por um concurso do Banco do Brasil, que naquela época, idos de 1970, 77, 78, era o grande emprego que um jovem podia ter, né? Um jovem de 18, 19 anos. E ele disse, larga esse negócio que a sua vocação é rádio. E ele, que tinha sido bancário e radialista, né? Era radialista, sabia muito bem do que estava falando, e foi aquilo que definiu meu destino, né? Porque a família e tal, os amigos próximos diziam, você vai largar o certo pelo duvidoso? Eu fui pelo duvidoso e deu certo, estava tio Sérgio estava certo naquela decisão que ele me fez tomar. Então, ele é uma pessoa, só por esse exemplo, e daí para frente acompanhou a minha vida inteira profissional. Vocês podem ter uma ideia do quanto ele era importante para mim, claro, para a família, Denise, Fernanda, Claudinha, Marcelinho, mas importante para todo mundo. Ele era o grande animador das nossas festas de Natal e Ano Novo. Então, obrigado pelas homenagens a todos. Hoje a última homenagem, infelizmente estou longe, não posso dar um abraço nele, vai ficar apenas no sentimento. E eu agradeço a todas as manifestações, estou feliz de ver aqui pelas redes sociais que são imensas as manifestações de carinho com ele, todas elas muito merecidas. Grande abraço, Cláudio. Você vai passar o período sabático aonde? Em Atafona? Não, que eu tô com uma picanha, acho que é picanha Angus, pra gente saborear lá na casa de um amigo, então vou te convidar logo. Que eu tenho o direito de te convidar e ele tem o direito de botar nós todos pra fora. Convidar, e você já está convidado também. Arnaldo sabe o caminho, a gente fez muitas reuniões lá na casa com a Crônica Esportiva de Campos e Macaé, então ele sabe o caminho, dá o braço para ele lá e aparece na casa lá para a gente tomar uma gelada lá. Muito obrigado, Heraldo. Mais uma vez, boa sorte aí. Grande abraço. Grande abraço para vocês, obrigado. Manda um abraço para a Diva. Abraço, Heraldo, obrigado. Valeu. Bom, Aloysio, nós seguimos com você então. Você já estava, inclusive, terminando de formular aí uma questão, e acho que pro Arnaldo nessa bola da vez aí. Não, seria agora vir
Viviane. Viviane, pois não. Então, Viviane, a gente tocou nesse ponto com o Heraldo. Como é que você vê essa questão, né? A França fez e perdeu para a Tunísia. Na verdade, a Espanha não trocou metade do time, trocou 4 jogadores, né? E o principal foi o Jordi Alba, que fez muita diferença na lateral esquerda, onde se deram os 2 gols japoneses. Eles começam da falha do menino na cobertura, né? E engraçado que o Jordi Alba é titular do Barcelona e o reserva dele do Barcelona. Ele colocou os 2 jogadores do Barcelona. Mas, enfim, por que deu errado com a França e, em certa parte, com a Espanha, não pode dar errado com o Brasil? Começo com você agora. Não, eu acho que realmente é um risco que o Brasil corre, né? Agora, a França, ela colocou o Mbappé, se eu não me engano, acho que aos 30 do segundo tempo, começaram as mudanças ali, o Didier Deschamps começou a colocar, acho que o Mbappé foi o primeiro, se eu não me engano, aos 30 do segundo tempo. Então, assim, já estava com o jogo já caminhando para o final. Então, se ele quisesse tentar alguma coisa, eu acho que a mudança já tem que ser após o intervalo. Então, assim, é um risco que o Brasil corre, mas foi o que eu falei, o tempo de recuperação é de 2 dias, né? O histórico de lesões dessa Copa é alto, né? Vários já foram cortados e agora, né, outros lesionados. A Argentina e o Brasil são as seleções que vão ter menos tempo de recuperação, vão ter 2 dias para descansar, para jogar. A Inglaterra vai ter, se eu não me engano, 4 dias para descansar. Vai ser a seleção que vai ter mais dias aí sim seria o ideal, né? Então, assim, não sendo o ideal, 2 dias para recuperar, eu acho que, assim, Tite está sendo prudente. Agora, Camarões vai vir com tudo, né? Aquela força física, vai jogar na velocidade. Então, assim, pode, né, acontecer um imprevisto, ele tem que estar preparado para, no intervalo, já mudar. Se acontecer alguma coisa, já começar a colocar os titulares. A França, eu achei que foi um pouco tarde. Então, nem Mbappé, nem o Griezmann, né, que fez aquele gol que foi anulado, mas aí já era tarde demais. Arnaldo? Então, Aloysio, essa que a posição da Viviane, ela, na minha assertiva dela, para mim é perfeita, né? A pergunta que fica a essa altura é a seguinte: qual é o grau de discrepância do nosso time titular para o nosso time considerado reserva? Esse time reserva treina junto, ou não? Treina junto contra o titular, ou não é? São homens de confiança, é um grupo que sabe qual é a maneira que o Tite quer que jogue. Ele vai, claro, estar firmando mais isso nesse momento que antecede, né, a partida da preparação contra Camarões. Então, eu não vejo essa temeridade, né? O que o Heraldo colocou, obviamente, claro, respeito o posicionamento dele, perfeito e tal, mas eu não tenho, pessoalmente, eu não tenho esse medo, esse temor. Eu acho que é um jogo de Copa do Mundo, sim. Há uma preparação para a Copa do Mundo, sim. Esse time treina junto, esse time sabe o que quer, esse time tem a confiança do treinador, e a Viviane tocou no ponto crucial, no ponto-chave, que é exatamente a questão do tempo de recuperação. Eu penso que a gente precisa trabalhar o presente, mas fazer um pouquinho também para o futuro. Não dá para você só, viver hoje e esquece o amanhã. Não, a gente faz o hoje, dever de casa hoje, e pensando um pouquinho na frente. Até porque o nosso adversário na próxima fase, uma vez que estamos classificados, Uruguai ou Gana. Pessoalmente, eu prefiro Uruguai. Mais da nossa escola sul-americana. Mais conhecido nosso aqui, enfim e tal. Freguês de outros carnavais, esquecendo aquela Copa do Mundo lá que nós perdemos no Maracanã. Mas então, esse tempo de recuperação, ele é de suma importância para uma sequência de competição. O tempo de recuperação, este sim, creio que forçou mais o Tite a colocar um time alternativo, e também o grau de contusões muito bem pontuado pela Viviane. Cada jogo a gente perde jogador. Então, peraí, até onde vai isso?
Com relação ao que foi dito lá no videogame que o Heraldo citou, essa primeira fase era bem prevista que fosse realmente assim. Só que teve seleções que não esperavam que os menos cotados fossem com tanta vibração para cima, com atitude acima de tudo. Os chutes de fora da área nessa Copa do Mundo tem sido assim um negócio, o que eu adoro, viu? O gol que o japonesinho fez ontem, olha que coisa linda, hein? Porque quando você chega na zona de tiro, você pode ter a atitude de fazer o chute contra o gol ou fazer o passe. E fica muito essa coisa de entrar com bola daqui e dali, muito. Tenha atitude, a ação, não tenha medo. Para o gol sair tem que ter bola contra a baliza, senão não vai acontecer o gol. E essa Copa do Mundo tem sido, assim, jogadores com atitude de chegar e bater contra o gol. Tem jogos ruins? Tem, mas tem jogos também que a gente vê de seleções que não tinham nada a ver com a vitória do Japão na estreia. Olha que coisa linda que foi. Não é? Então, a gente fica feliz. Aí o Heraldo citou também a questão que não tem bobo no futebol. Me parece o seguinte, que houve uma evolução das seleções menos tradicionais e uma estagnação de times seleções mais encorpadas. Você vê que a Espanha, por exemplo, fez um jogo muito bonito na estreia, um toque de bola maravilhoso, todo mundo falou da Espanha. No segundo jogo, a coisa foi diferente. O Brasil fez um primeiro jogo bom, o segundo já não foi tão bom assim. Aliás, nessa partida de hoje, Aloysio, Cláudio, Viviane, a gente vai saber uma outra história. Qual é a seleção brasileira? Qual na verdade, é a seleção que jogou bem na primeira partida, a que jogou mal a segunda partida? O que a gente vai ver hoje? A primeira opção ou a segunda opção? O time é diferente, cada jogo é uma história. Mas eu ainda mesmo assim creio que a gente vai fazer um bom futebol hoje e vai conseguir um resultado positivo. Perder para Camarões eu não creio. Perder eu não creio. Você está querendo, pegando a carona aí no que falou o Heraldo, expurgar logo todos os nossos encostos que tem aí na França, Uruguai. Anteriores, né? Anterior. Aqui. E tem uma pergunta no grupo, que aí eu vou já começar com você, Arnaldo, e depois com a Viviane. É do Arthur Guzmão. Mais uma mesa redonda, simpática do Folha no Ar, cheia de torcedores do Rio Branco. Na visão. Não, porque você é Rio Branco, Aloysio, Rio Branco, Viviane. Também. Rio Branco. Só tem eu de americano aqui, então, mas também sou claro e evidente que apaixonado pelo Rio Branco. Trabalhando na Folha com o pessoal lá, aquele clima, cobrindo o Rio Branco, eu me apaixonei, não tem jeito não. Com o senhor, com o nosso saudoso Aloysio, atacante. O quê? As novas instalações do Rio Branco, são instalações tímidas ainda, existe muita coisa para ser feita ainda e tal. A gente está sonhando, Aloysio, com uma coisa que você adora, fazer o centro, fazer o Memorial Paulo Sérgio Machado. Estamos sonhando com isso. Tem um acervo muito grande, muita coisa guardada, e a gente quer fazer isso. Então, é uma ideia, só que a gente precisa de espaço físico ainda. Como tem muita coisa, salão social para ser construído, salas, o nosso estadinho de futebol, que vai ser uma coisa assim muito bacaninha, muito legal. Tem um espaçozinho, dá para fazer lá um memorial Paulo Sérgio Machado. Por que Paulo Sérgio Machado, rapidamente? Porque ele, Aloysio, Cláudio e Viviane, sempre defendeu que o Rio Branco deveria valorizar a sua história, valorizar a memória daqueles que passaram por lá e fizeram um trabalho realmente muito importante para que o clube completasse agora 110 anos. Então, o Paulo Machado, que nos deixou há 2 anos, a gente tem isso na cabeça e a gente quer fazer exatamente isso, viu? Quer fazer. E tem um detalhe, o meu voto lá no hall de comunicação lá, das cabines e tal, vai ser na meu voto, né? Estou sugerindo isso lá no Conselho Deliberativo, que seja uma homenagem ao grande camisa 11 do Rio Branco, aquele juvenil que fez o gol lá atrás, Aloysio Cardoso Barbosa. Boa. Se for falar de Rio Branco aqui, acabou o programa. Vamos lá, na visão dos entrevistados, o que é muito bom, por sinal, falar do Rio Branco, que precisa e merece, mas hoje é Copa do Mundo.
Na visão dos entrevistados, a pergunta do Arthur Guzmão, lá no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, do Aloysio Abreu Barbosa, de 1 a 10, qual nota representa a falta que Neymar faz na seleção? Mais uma. Qual seleção é o maior obstáculo na conquista do Hexa? Arnaldo? Qual a segunda pergunta? Qual seleção é o maior obstáculo na conquista do Hexa? Aqui, bom, vamos por parte então. O Neymar tem importância vital para essa equipe, né? Jogou mal contra a Suíça, por quê? Na minha concepção, faltou o Neymar. Acho que ele é uma grande referência, não só para o time em si, mas também para os próprios adversários e para o sistema que o Tite montou. Acho que o Neymar faz realmente muita falta, e aí seria o último grau, aí 10. Faltou, né? A falta dele foi enorme, né? Com relação às seleções, rapaz, tá difícil, viu? A pergunta é muito complicada para responder, porque a gente vai para um lado, a zebra aparece. Eu, por exemplo, me apaixonei pelo futebol da Espanha e quebrei a cara no segundo jogo. Quer dizer, aliás, o Aloysio ontem no grupo, ele falou uma coisa extremamente importante. Estava 1-1 o jogo ainda, o Aloysio pode, né? Está lá escrito lá no grupo. Olha, deu que deu resultado, mas o Japão está mostrando como jogar bem contra a Espanha. Vai para cima e tal. E deu no que deu. Então fica difícil você, a essa altura, você cravar quem assim encantou, quem está melhor e tal. Difícil. Eu vou ficar em cima do muro, viu? Acho que a Inglaterra ali, depois a França, a Espanha e tal. A Holanda, para mim, é uma decepção nessa Copa do Mundo. É uma grande decepção. Eu esperava muito mais do futebol holandês. Pode passar. Olha aí, eu falando pode passar. Não dá para ver nada. Estados Unidos, o adversário, ó, como é que eu vou cravar? E quero fazer um destaque aqui com relação à vontade dessas seleções. Gente, eu vi o Irã jogar o futebol, todo bem perdidão, aquela coisa toda, quem chamou até de rachão, né? Acho que foi o Aloysio, chamou de rachão, mas com uma vontade de ganhar da seleção norte-americana. Isso é muito além do futebol, mas é uma coisa tão bacana, tão bonita, Copa do Mundo, nos enseja cada situação. Eu, por exemplo, sou apaixonado por Copa do Mundo. Eu gostaria de ter muito tempo assim, para poder acompanhar de ponta cabeça todos os jogos da Copa, porque você sempre aprende um pouquinho mais, vê situações inusitadas. É um momento mágico do futebol a Copa do Mundo, sem dúvida alguma. Agora, com relação à pergunta, a Argentina, para mim, é decepção, a Holanda, para mim, é decepção, o Brasil, desculpem, é uma incógnita, a Inglaterra, fiquei tão feliz com a Inglaterra no início, depois, sei lá, acho que eu ainda vou de França ainda, vamos de França, pronto, vamos de França. Viviane? Para não deixar sem resposta. Neymar faz muita falta para a seleção, assim, não dá para negar, né? A gente viu o quanto que a seleção sofreu contra a Suíça, né? A Suíça, né, mais retrancada ali, foi difícil furar aquele bloqueio, aquela defesa ali, e aí melhorou quando o Rodrigo entrou. E tem a questão também de que ele ataca o espaço, né? Então, assim, ele vai no drible, atrai a marcação e sobra espaço para a gente perfurar defesas assim, tipo a Suíça, como a gente mais fechadas, como o Brasil enfrentou. Então, o Rodrigo está entrando hoje no time justamente para isso. Agora, dizer uma nota, assim, fica até difícil. Assim. Mas, assim, é inegável que ele faz muita falta. Mas tenho esperança, assim, que o Rodrigo dê conta, porque eu acho que, como eu falei, não vai jogar nas oitavas. Eu acho que só numa emergência. E em relação à seleção que mais vai dar trabalho para o Brasil, olhando ali a chave do Brasil, né? Assim, se o Brasil passando por Gana, se for o que está hoje, atualmente, o cenário é esse, né? Se passar por Gana e depois pegar Japão ou Croácia, que vai ser difícil também. Mas eu acho que tem a Argentina, que a gente pode pegar também nas quartas, que eu acho que a Argentina cresceu. Vamos ver se essa curva de crescimento da Argentina se vai continuar, né? Eu acho que sim, acho que a tendência é essa. Que ela começou a jogar no último jogo na Copa, né? Mas eu acho que
principal adversário vai ser a França na final, que eu acredito que vai ser Brasil e França. Eu queria estar com otimismo de vocês, no final. Eu não tenho essa... Eu nunca tive para estar até o final. Eu vou... Porque o jogo... A gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo bloco, esse mais dedicado ao Brasil. O jogo de mata-mata é completamente diferente do jogo de primeira fase. O jogo da primeira fase você joga para ganhar ou para empatar. O jogo da eliminatória você joga para não perder. O objetivo é não tomar o gol, né? Você não perder para você levar prorrogação, pênalti. Esse é o objetivo. A gente tem a Argentina em 90 com um Goicoechea, foi até a final assim. Até a final perdeu para a Alemanha. A Croácia, mesmo com o Modric, fez isso muito na última Copa para chegar até a final. Então, os caminhos das eliminatórias são totalmente diferentes dos caminhos da primeira fase. Vamos falar isso melhor no próximo bloco. Eu queria, mesmo para terminar a questão do Brasil, eu acho que não há dúvida para quem entende alguma coisa de futebol. A gente fala aqui Vini Júnior, lógico, concordo que o Neymar foi muita falta. Neymar e Vini Júnior, como o Rodrigo também, são jogadores que quebram as linhas, né? É como o Aquiles lá na Ilíada era chamado por Homero de rompe-fileiras. É o cara que bota a fileira aqui, ele passa pela fileira, né? Isso era na guerra, lá na Guerra de Troia, e assim no futebol. Ele quebra a linha defensiva. E aí ele quebra o esquema tático, ele passa. E outra coisa, um na marcação individual e outro na sobra. O que quer dizer que vai sobrar alguém livre do seu lado, né? Então, acho que a importância não fosse só o aspecto técnico, a importância tática de jogadores como esses. Heraldo falou aqui, com o Júnior, não tem drible. É o drible, justamente. Neymar tem isso, Vini Júnior tem isso, Rodrigo tem isso. Mas a gente discute muito o ataque e a gente, às vezes, não vê. Eu sei que vocês veem, mas o torcedor, de maneira geral, não vê. A grande virtude do Brasil, sem sombra de dúvidas, nesses dois primeiros jogos, que o diferencia não só no seu grupo, mas de qualquer outra seleção, entre todas que estão disputando, é a defesa. O Brasil é o único time no Catar que não tomou gol, né? E não enfrentou a galinha morta. O Brasil enfrentou a Sérvia, que fez 3 gols em Camarões. O Brasil enfrentou a Suíça, que fez 1 gol em Camarões, né? Vocês concordam que a defesa é até aqui a grande virtude brasileira? E se essa virtude não pode ser comprometida pela falta de entrosamento? A gente falou, não treina junto, treina, mas treinar é uma coisa, jogar é outra, né? Se ela não pode ser comprometida pela falta de entrosamento hoje contra Camarões. Começa agora por Arnaldo, ou por Arnaldo. Então, assim, eu penso que, mas Aloysio, o entrosamento, né, se vem exatamente do treino, né? Mas o jogo, o clima de jogo é outro. Sim, o clima de jogo é outro. Eu não temo. Eu acho que quem está lá, o Militão, no caso, indo pelo lado esquerdo, não vejo problema maior nisso, né? A gente não levar gol até agora é em função até dos adversários, né? Os adversários, não é que eles temeram o Brasil. O nosso sistema defensivo, ele é realmente, como você muito bem colocou, o ponto alto do nosso time neste momento. Questionaram lá atrás o Thiago Silva, mas depois, todo mundo ficou calado, porque o camarada realmente está bem. Ali na frente, o Casemiro tem se destacado, não é porque marcou só o gol lá não, mas ele tem se destacado também como homem do setor ali. Talvez hoje seja, no sistema defensivo, entre aspas, do Brasil, o melhor dos nossos atletas. Por quê? Porque quando a bola chega ali, começa a quebrar o ataque adversário exatamente ali. Isso poupa a zaga, que por si, obviamente, poupa o goleiro. Qual a grande defesa? Qual a defesa que o nosso goleiro fez? Nenhuma.
Então, isso, como você muito bem coloca, é, sem dúvida alguma, um sistema defensivo. Em relação a hoje, eu não tenho nenhum temor. Eu acho que dá sim para jogar um bom futebol, dá sim para a gente parar Camarões sim, dá sim para a gente poder fazer um futebol dentro do padrão brasileiro. Eu acho que o nosso futebol ele não vai mudar muito, e aí eu volto à questão do grau de discrepância do time titular para o time reserva. Não tem, é um selecionado. Eu acho que, obviamente, eu não estou dizendo que todo mundo joga a mesma coisa, que isso não é matemática, isso não é ciência exata. Um se adapta melhor, outro se adapta de maneira com mais dificuldade e tal. Mas o Brasil tem sim toda uma condição de fazer um bom futebol hoje. O sistema defensivo não vai sofrer. Tem velocidade de Camarões? Tem, mas a gente vai preparado para o jogo. Hoje todo mundo estuda todo mundo. Hoje coloca lá a tela e mostra o deslocamento do jogador, o camarada que vai à liga de fundo, o camarada que pega a bola e já sabe para onde que vai essa bola, a não ser, claro, quando vem a atitude, vem o driblador, coisa realmente raro nessa Copa do Mundo, né? Como você falou de quebrar as linhas, o que se vê de linha, né, nessa Copa do Mundo é uma festa. Linha de 4, linha de 6. O jogo foi Irã, linha de 6. Teve um momento nesse jogo, que eu vi o Irã, sabe do que eu falo. Oi? Foi a Arábia que quebrou a Argentina com essa linha também. Teve um momento no jogo do Irã com os Estados Unidos que parecia um jogo de juvenil. Eu gosto de sub-15, sub-17, sub-20 e tal. Onde a bola estava, tinha uma concentração de jogadores no entorno da bola e a outra faixa do campo completamente vazia. Quer dizer, aí você olha assim, mas que é isso? Que futebol é esse? Aí você pega uma França, por exemplo, jogadores bem distribuídos em campo, você enxerga o desenho tático, que é uma coisa assim realmente bacana, você fazer essa leitura, quando o time entra no campo, você já vê, o time está atacando, você sente a sistematização tática montada para aquele jogo. Eu acho esse desenho, uma coisa fantástica. Agora, infelizmente, tem jogos que a gente não consegue ver isso. Defesa, linha daqui, linha de lá, linha de acolá, um monte de homens no entorno da bola e nada acontece. E com isso, inclusive, o privilégio que é o gol, né, o grande momento que é o gol, ele não acontece em função desse monte de defesa para lá e defesa para cá. Vivi. É aquele ditado, né? Todo grande time tem que ter uma boa defesa, né? O Brasil, realmente, eu acho que a solidez daquela defesa, ela é primordial, está se destacando, né? O Alisson não teve trabalho nessa Copa do Mundo ainda. Agora, hoje, eu acho que realmente, assim, eles treinam juntos, mas, por exemplo, lateral esquerda, o Alexandro, defensivamente, é muito bom. O Alex Telles, ele apoia... ofensivamente eu acho ele até mais forte que o Alexandre, mas tem essas diferenças, mas eu acho que vai ser um grande teste para o Brasil, né, porque vai ser aquela questão da força física e da velocidade de Camarões, mas eu acho que a nossa defesa segura ali e o Brasil passa por Camarões hoje. São 8h08. Nós vamos fazer um intervalo, eu vou pedir licença a vocês rapidamente. O Arnaldo não está errado também não, sabe? Seleção é aquilo, são 20, agora 26, né? Aumentou o número de convocados, são 26 titulares. É claro e evidente que nós não temos 2 jogadores como Neymar, não temos 2 jogadores como o Fred, como o Vini Júnior. Você vê, o Heraldo falou sobre falta. O Vini Júnior, como que sofreu uma marcação, ele tinha 2 homens marcando e muitas das vezes um na sobra. Até o Aloysio lembrava isso aqui logo depois do jogo. Às vezes sobrava um ainda para poder. Quando ele conseguisse, passa pelos 2. O Messi é aquela história também, sofre muito isso. Agora, deu mole. Inclusive, né? Deu mole, já era. Quando você tem esses cuidados com um determinado atleta, de ficar cercando ali, 3 até, um no combate, um sobrando e mais um ali na expectativa, né, do que vai surgir do lance, respeito ao adversário. Eu acho que a presença do Neymar,
ela impõe isso, inclusive, que é um driblador, um quebrador de linhas, como muito bem colocou o Aloysio. O próprio Vinícius Júnior também é outro quebrador de linha também. Então tem que ter olho vivo desses jogadores. Ou seja, ninguém hoje está de bobeira, não. Todo mundo estuda todo mundo. Olha, esse cara aqui tem que cercar, você cerca aqui, quando isso pegar a bola, você cerca por aqui. Essa é a orientação. E é isso que os adversários fazem e vão continuar fazendo e seja na seleção, seja no clube deles também lá, contra jogadores que são jogadores, sem dúvida alguma, extraordinários. Muito bem. Desculpa. Contra a Suíça, o Brasil, o Rodrigo atuou no segundo tempo, né? Então, você, sem Neymar, você teve o único cara que o quebra-linha, vamos usar o Homero aí, o rompe-fileiras, né, que ele chamava aquele de rompe-fileiras, o quebra-linha. A gente teve um que é Vini Júnior. Vini Júnior teve um momento, tem uma foto da AP, tem Vini Júnior cercado por 4 suíços. O melhor que você seja pode ser Garrincha, quer dizer, é complicado. 4. Agora, teriam 4 para marcar Vini Júnior se tivesse Neymar? Não sobrariam. Justo, perfeito. Quem não vê isso não entende de futebol, não entende matemática, de aritmética, né? Não faz sentido, é verdade. E aí... Quer falar sobre isso? Muito homem falando. Quer falar sobre Luiz, isso? complementando o que você está falando, e assim, Rodrigo, a gente viu ali que ele já é uma outra característica, né? Ele tem habilidade, ele vai para cima, mas ele já é mais de construção, ele chega tocando. Neymar não, ele já é de atrair a marcação, e aí é aquilo que você falou, né? Aí tem a sobra e aí gera o espaço. São características diferentes, mas eu acho que tem que testar o Rodrigo mesmo e acredito que a gente passa por Camarões. Bom, vamos lá então. São 8h11. A gente faz uma pausa rápida aqui e segue com esse painel esportivo hoje com a Copa do Catar. O Brasil joga logo mais contra a equipe de Camarões às 16 horas. Agora, tem jogo agora meio-dia e tem decisão também já, né? Gana e Uruguai jogam agora meio-dia. Cadê a tabela aqui, rapidamente? Só para fechar aqui esse bloco. Coreia e Portugal, Gana e Uruguai do grupo H, e no grupo G, Camarões e Brasil, Sérvia e Suíça, os jogos de hoje. A gente volta em instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, também de Plínio Bacelar Vacina e Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Cloro é na Terra Mar.